Ó, mais um react, tá? Já tô avisando, mas esse é angustiante. Esse é angustiante até pra mim, tá? Por quê? Mas antes, olha só, gente, eu sou o Fio. Fora daqui eu sou o Felipe, tá? Aqui a gente fala de barba, a gente fala de cabelo, a gente fala de lifestyle. Mas ultimamente a gente só tem feito react. Né? Porque eu quero deixar o máximo de coisa que eu conseguir aí publicado pra vocês, porque eu preciso mudar, certo? E quando eu estiver fazendo essa mudança, até eu estiver estabilizado para começar a gravar, eu acho que vai demorar um pouquinho, tá? Meus dramas do Felipe. Mas o vídeo em questão é do canal do Olá Ciência. Vocês estão escutando um barulho de cadeira, né? Aqui ele explica se o caso da morte do tio Paulo movimentou o Brasil, movimentou mesmo. Eu não tive coragem de ver, assim, eu fiquei abismado, chocado quando eu soube do negócio ali, porque, pelo amor de Deus, como que você leva um cadáver num banco para assinar um contrato para pegar um empréstimo? Mas, dizer da mulher, ele chegou vivo lá, né? Então a polícia tá querendo descobrir. O tio Paulo chegou vivo, o tio Paulo chegou morto, a mulher tava querendo se aproveitar, a mulher não estava. Surgiram várias perguntas, né? Aí o cara aqui do canal Olá Ciência, ele fez um vídeo tentando ali, pelo que eu entendi, vamos reagir juntos, com indícios dele estava vivo ou dele estava morto. Mas a questão é, na agência ele estava morto, fato. Agora ele chegou vivo na agência, vamos tentar descobrir junto? Vem comigo. No final do vídeo, talvez você tenha essa resposta, então fique até o final do vídeo. Vamos lá. Espero que eu também tenha escutando, né? Ó. Será que assim fica melhor? Na tela alta ou na tela pequena? Vamos. A morte do tio Paulo movimentou o Brasil. Será que ele já estava morto quando chegou no banco? Ou será que ele morreu no caminho? No vídeo de hoje eu vou usar como gancho o caso do tio Paulo para te explicar o que acontece com o corpo após a morte e quais os sinais que... Vamos ver se ele vai falar do tio Paulo. Vamos continuar, já começamos. indicam que uma pessoa está de fato morta. Tem muita gente criando teorias mirabolantes por aí, e eu acho que essa é uma ótima oportunidade da gente divulgar conhecimento de qualidade e de forma séria. Então, nossos profundos sentimentos aí à família do tio Paulo e que tudo se resolva da melhor forma possível. E eu fiz esse vídeo com muito carinho pra gente refletir sobre como até a morte pode ser um motivo para se fascinar com a beleza da ciência. Mas afinal, o que é a morte? O que acontece dentro do corpo nas primeiras horas após a morte? Para descobrir, vamos... Beleza, mudamos totalmente aqui o plot twist do vídeo. Como que chama quando você coloca uma coisa muito chamativa, mas na verdade é outra? Clickbait. Você fez um clickbait, mas foi um clickbait bom, porque agora eu me interessei mais pelo vídeo. Vocês também vão se interessar, eu acredito. O que é a morte? Me explica. Vamos viajar pelo organismo de alguém que acabou de morrer. A morte ainda é um dos maiores mistérios da mente humana e um verdadeiro motivo de fascínio para algumas pessoas. Se eu te perguntasse o que é a morte, você saberia me responder? Me conta aqui nos comentários. Parece uma pergunta simples, mas não é. Enquanto uns acreditam que a morte é apenas o início... Desculpa, tá, gente? O homem falando de morte, eu mostrando minha ring light, não tem nada a ver, né? Desculpa. Foco. Isso de uma existência no plano espiritual, a verdade é que não existe um consenso científico sobre o que é a morte. Existe uma linha muito tênue entre dizer que uma pessoa está morta ou viva. Uma pessoa que o cérebro não tem nenhuma atividade, mas está ligada em aparelhos, está viva? E uma pessoa na qual o coração parou de bater, mas o cérebro ainda tem atividade. Nos primeiros minutos depois da última batida do coração, as células dela ainda estão a todo vapor. É possível ressuscitar alguém, trazê-lo de volta à vida, fazendo o coração voltar a bater. Eu queria puxar um gancho aqui para explicar que, de fato, assim, eu tenho minha religião, você tem a sua, todo mundo tem a sua religião, tá? A discussão aqui não é religião, mas eu queria trazer uma dica para vocês de um filme que eu não vou lembrar o nome. Mas se eu achar, eu vou tentar colocar, tá? É sobre cientistas que queriam explicar, né, o que tem após a morte. De fato, eu, Felipe, acredito que não acabe, tá? Você morre, você tem alguma coisa para lá frente. Mas, de fato, não tem como a gente saber sem morrer, certo?
né? O rapaz está explicando os indícios que falam que seu corpo está morto ou não, mas a partir dali o que acontece, ninguém nunca vai saber, as pessoas só vão saber a partir do que morrer. O filme em questão é sobre alguns cientistas que tentaram experimentar isso e deu muita merda. Por quê? Pro mundo espiritual, se vocês não sabem, eu acho que até posso estar falando alguma merda aqui também, peço perdão a todos os espíritos, a todas as pessoas espíritas também, que no contexto do filme, tá? E no contexto do filme, a pessoa, ela morreu por alguns segundos e ela foi ressuscitada pelos outros cientistas, tá? Pra ela explicar o que que ela viu, o que que ela sentiu, o que que ela lembrava. E aquilo foi decorrendo ali, o filme é muito interessante porque no decorrer do filme ela foi pro mundo dos mortos, mas ela trouxe coisas com ela, né? E aquelas coisas que elas trouxe com ela eram para levar ela de volta, porque assim, você não pode acessar um mundo dos mortos e voltar. Se você tá lá, você é reencarnado como uma pessoa bebezinha, ou você fica lá. Então assim, morreu, morreu. O contexto do filme é esse. Se eu achar o filme, eu deixo aqui nos cards. Eu sempre falo dos cards, mas eu deixo nos cards. Se eu deixar nos cards, você ajuda na vaquinha do Apoia-se. Seja um apoiador, gente. Seja um apoiador, pelo amor de Deus. A vaquinha tá na descrição, tá? Por enquanto é isso que eu consigo fazer. E vocês vão estar escutando um barulho de máquina também. Eu falo demais mesmo, mas voltamos pro vídeo. Mas se você não fizer nada, vai faltar sangue e oxigênio para as células, né? O cérebro vai precisar de nutrientes. Rapaz, desculpa mesmo pra você, tá? Eu posso tá sendo muito palhaço com um assunto muito sério que você tá fazendo. Mas é só pra quebrar o gelo, tá mesmo? Esse é o meu jeito, eu entendo que é um assunto sério, eu vou tentar manter minha seriedade agora, vamos lá. E lentamente vai morrer até que não seja mais possível retornar ao estado de consciência. Talvez nesse momento possamos concordar que alguém esteja morto, mas veja como a morte pode ser na verdade um processo que se inicia na parada cardíaca e termina com o fim da atividade cerebral. Essa é a definição de morte que nós vamos usar nesse vídeo e é ela que vai servir de base para entender os sinais que o corpo de uma pessoa dá quando está inevitavelmente completando o processo da morte. Nos 30 segundos seguintes à parada cardíaca, quando o cérebro para de receber oxigênio e nutrientes, os neurônios, por incrível que pareça, atingem um estado totalmente inusitado. A atividade elétrica deles aumenta de forma coordenada e ativa vários sentidos em um estado de superconsciência, no qual o cérebro tem sensações intensas que nunca são atingidas quando a pessoa está viva. Uma pessoa nesse estado pode ouvir, ver, cheirar e ter a sensação de que tudo é mais real do que a própria realidade. Esse nível de atividade nos primeiros segundos depois da parada cardíaca pode ser a explicação científica para as experiências mais que realistas e até consideradas espirituais de quem passa por um evento de quase morte. Será que essa resposta dos neurônios é uma... Eu vou até pesquisar aqui junto com vocês o nome do filme. Tem esse outro vídeo aqui que depois eu quero reagir com ele com vocês, mas EQM, filme Quase Morte. É até uma atriz muito que vocês vão conhecer. Deixa eu ver aqui, imagens, tararara, se eu reconhecer. É esse filme aqui, ó. Esse filme é Além da Morte, tá? Não sei se vocês vão ver, deixa eu abrir a imagem aqui. Vou tentar deixar ela no centro da tela porque eu vou recortar a imagem, tá? O filme é Além da Morte, suspense com Ellen Page se debruça sobre o EQM, tá? Esse filme aqui, ele é muito interessante, certo? Ele traz, assim, talvez algumas coisas fora da realidade, mas também algumas coisas que fazem sentido, tá? Eu recomendo que vocês vejam esse filme. Tá muito ligado com o que o moço tá falando, então vamos lá. Agora, onde está o vídeo, né? Outra coisa que eu quero ver depois. Aqui, nada a ver também, voltando. Uma tentativa de acordar desesperadamente o corpo e reativar o fluxo de oxigênio? Essa é uma hipótese, e a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Passados 2 minutos da parada cardíaca, as células do cérebro começam a morrer na falta de nutrientes.
A partir daqui, já não é mais possível ressuscitar uma pessoa sem sequelas cerebrais. As ondas cerebrais diminuem e o cérebro para de enviar estímulos nervosos para os músculos. Todos os músculos do corpo entram em um estado de relaxamento absoluto. A pessoa fica completamente imóvel e mole, sem qualquer contração muscular e resposta a estímulos. Quem vê uma pessoa nesse estado sabe diferenciar ela de alguém dormindo. É como olhar para um corpo literalmente sem vida. A respiração já não existe mais e o pulso não pode ser sentido nem no pescoço, nem nos punhos. Com o fim dos batimentos cardíacos, falta sangue e oxigênio pelo corpo e todas as células começam a morrer. Depois de 5 minutos, os vasos sanguíneos perdem a capacidade de segurar o sangue e ele começa a vazar para os espaços por entre os órgãos. O sangue sofre a ação da gravidade, se acumulando em partes mais baixas do corpo, o que depende da posição que a pessoa morre. Se alguém morreu de barriga para cima, todo o sangue lentamente vai descendo para as costas e em menos de meia hora, a parte de cima, normalmente o rosto que está exposto, fica pálido, branco, frio, sem qualquer sinal de vida. E as costas que acumularam o sangue ficam roxas, porque o sangue parado coagula naquela região. Como o corpo já não produz mais qualquer calor, ele começa a esfriar. É por isso que inicialmente a pessoa morta ainda pode estar quente e a medida da temperatura feita por um médico legista através de um termômetro inserido no ânus pode ajudar a indicar a hora da morte. Depois de 2 horas, a temperatura já caiu ao ponto do corpo ser frio ao toque e vai continuar caindo até a temperatura alcançar a temperatura ambiente. Depois de 4 horas sem vida, os músculos que antes estavam relaxados por conta da falta de estímulos cerebrais agora entram em um estado estranho, uma contração extrema conhecida como rigor mortis. Primeiro as pálpebras, depois os músculos do pescoço e finalmente os membros, até que todo o corpo fica travado em uma posição totalmente rígida. Essa contração não é voluntária ou consciente. É uma consequência do fim dos processos químicos que mantêm as células musculares funcionando. Com o fim desses processos, essas células acumulam cálcio, um mineral que consegue disparar a contração muscular em vida ou durante a morte. O rigor mortis é temporário, pessoal, e dura de 24 a 48 horas, quando as próprias células musculares começam a se romper, o que relaxa os músculos novamente. É interessante, não é mesmo? Fato é que depois de algumas horas, o processo de morte é que eu não tô falando nada, é porque eu tô muito concentrado. É muito interessante, isso aqui é muito interessante mesmo. Mas aqui eu venho te lembrar que o nosso corpo não possui só células nossas. As bactérias e fungos que durante a vida eram mantidos sob controle pelo sistema imune, agora vão se alimentar do corpo e iniciar o processo de decomposição. O que, por incrível que pareça, pode ajudar também a determinar a hora da morte, através da mudança da cor da pele, da presença de gases e até da presença de larvas, que podem indicar se o corpo estava há muito tempo em decomposição. Tio Paulo claramente ainda não estava nesse estágio. Ele estava bambo, com os músculos relaxados, indicando que o processo de morte teria começado há pouco tempo. Só a perícia e mais investigações vão dizer com certeza o que aconteceu no caso dele. Mas uma coisa é certa: por mais que a vida seja algo frágil e passageiro, nossas ideias, pensamentos e feitos não vão embora com a gente, pessoal. O conhecimento fica e pode ser compartilhado e perpetuado. É esse conhecimento do que acontece após a morte que foi acumulado ao longo de décadas para criar as ciências religiões forenses. E religiões, né? A minha religião é que esse conhecimento que a gente adquire, ele perpetua, tá? Até algo relacionado com o que está após a morte. Por isso que eu recomendo que vocês vejam aquele filme, porque ele é muito interessante. Que o tio Paulo estava vivo, acho que está sendo meio que uma coisa provada, que ele realmente estava vivo antes de chegar lá na agência, mas ele estava prestes a morrer. Então aí você se pergunta, pô, por que um banco obriga uma pessoa prestes a falecer lá? Tá ocorrendo uma coisa relacionada com maus tratos, mas isso a gente deixa para a justiça, tá? O senhor faleceu, meus pêsames também à família, e meus parabéns ao vídeo do rapaz, que realmente é um conteúdo que a gente tem que disseminar, porque isso aqui é ciência e é super interessante mesmo. Parabéns, tá? Acabou que o como é que chama? O clickbait foi pra uma coisa muito... Eu acho que o nome é clickbait, né? Foi pra uma coisa muito melhor do que eu esperava, né? Parabéns, moço, inclusive. Ó. E você se inscreva no canal dele, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo dele, compartilhe o meu vídeo, e todo mundo se compartilha, todo mundo fica feliz, todo mundo vira membro, seja membro dele, seja o meu membro com a minha vaquinha pra mudança, pelo amor de Deus. Eu tô implorando, gente. Eu estou implorando, tá? Vou precisar, tá?
Prometo que vai ter recompensa, tá lá escrito a recompensa. Se você viu esse vídeo até aqui, tá, a recompensa tá lá, é só vocês lerem a vaquinha, tá? Um beijo, tchau. E obrigado pro mocinho do vídeo, tá?